Bom dia, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Gostaria de convidar vocês nessa manhã para a gente ler a palavra de Deus, aqui no capítulo 1 de Isaías. Mas antes eu gostaria de louvar um hino que fala: Vivo por fé. Amém? O hino, a letra do hino é Ré. Fala assim: um dia virá outra vez o Senhor, ao céu ele nos levará. Ali cessarão todo o mal e temor, e Deus tudo dominará. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor, e toda dor nunca me deixará. Vivo por fé, ele me guardará. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, pois o justo vive da fé. Os salvos confiam em seu Salvador, pois a sua palavra é fiel. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Vivo por fé, ele me guardará. As lutas que vêm para os crentes aqui não dá de se comparar com a glória celeste que iremos fruir lá no nosso querido lar. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Vivo por fé, ele me guardará. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Agora vamos ler o capítulo 1 de Isaías. E se der tempo a gente ler alguns parágrafos dessa mensagem conferência, né? Essa mensagem começa a partir do versículo 18 do primeiro capítulo de Isaías. Vamos ler o capítulo de Isaías. Esse capítulo de Isaías fala dos pecados e dos sofrimentos do povo, e exaltação e ameaças. Amém? Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando nesta manhã de se aproximar mais do Senhor através da Tua palavra. E agora, Pai, peço que o Senhor possa vir, Pai, conduzir essa mensagem, que o Senhor possa revelar em nossos corações a Tua vontade a respeito de cada palavra, Jesus. Que o Senhor possa colocar em nossos corações a Sua revelação. Porque eu sei, Pai, que é revelação. O Senhor toca em nossos corações e a gente sabemos que aquilo é para nós. Então, obrigado, e que Deus seja louvado acima de tudo que está de errado sobre a terra. Peço, Pai, que o Senhor ministre essa palavra para nós, que Antônio saia de cena para que o Senhor ministre, Pai, e o Senhor venha e assuma, Pai, esse lugar. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom, gente, vamos ler a palavra de Deus. Então, aqui, nesse primeiro capítulo de Isaías, fala o seguinte: Deus acusa o seu povo, né? Deus acusa seu povo. Então, o povo aqui estava em dificuldades com Deus, estava distante de Deus. Então, diz assim: são estas as mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém, que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias em Judá. Isso era todos os reis que o profeta Isaías cobriu, né? Cobriu todos esses reinados. Então aqui, continuando, versículo 2. Escute os céus, preste atenção, ó terra, pois o Senhor Deus falou e disse: criei filhos e cuidei deles. Criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim, né?
Isso é Isaías capítulo 1, versículo 1 e 2, que eu li. Agora, vamos ler Mateus 32, versículo 1. Vamos ver o que é que Mateus 23, versículo 1 nos diz. É uma referência, viu, gente? 23, versículo 1 diz assim: Jesus e os mestres da lei e os fariseus. Diz assim: então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, né? E aos seus discípulos. Versículo 3 diz assim: o boi conhece o seu dono, e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele. Mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Isaías 5, versículo 12, diz o seguinte: fala, as maldades são condenadas. Versículo 8: nas suas festas há músicas de harpas e de liras, de pandeiros e de flautas, e muito vinho para beber. Eles não se importam com os planos de Deus, tá vendo? O Senhor. Eles não se importam com os planos de Deus, o Senhor, nem levam em conta o que ele está fazendo, tá vendo? É nossa condição, né? Condição do ser humano aqui na Terra. Pode botar a festa ali, que eles não estão nem aí a pouco. Deus está dando uma advertência aqui, tão pouco eles estão ligando. E não vai ligar não. Muitos não vai nem estar nem aí para Deus. Eles querem que chegue o final de semana para meter a cara e se prostituir. Isso é o mundo. Mas tem um povo que está gemendo, um povo que não quer viver dessa maneira. Que está no meio de tudo isso. E é esse povo que Deus vem buscar. Com o quê? Com uma mensagem verdadeira, com homens que estão vivendo da maneira como Deus quer. Deus vai buscar essas pessoas que estão presas, espremidas no meio desse povo. Versículo 4. Então aqui no 3, né? O boi conhece o seu dono, o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele, mas o meu povo não sabe nada. E o povo de Israel não entende coisa nenhuma. Ainda disse, povo mau, ainda desse povo mau, dessa gente cheia de pecados, todos são ruins, tá vendo? Todos são ruins, todos são perversos. Eles abandonam o Senhor, rejeitaram o santo Deus de Israel e viraram as costas para ele. Isaías 57, vamos aqui dar um pulinho aqui em Isaías 57. Isaías 57, mais na frente um pouco, fala o seguinte, 57, 3 e 4, diz o seguinte, que fala do Deus condena a idolatria. Então veja que Deus está falando aqui com essas pessoas, tá vendo? É uma referência, mas você veja que encaixa com o capítulo, com o versículo 4 que eu acabei de ler, né? Veja só, o casamento, que é Deus falando comigo e com você. Aí desse povo mau, dessa gente cheia de pecados, todos são ruins, todos são perversos. Eles abandonaram o Senhor e rejeitaram o santo Deus de Israel e viraram as costas para ele. Quem são esses povos? Vamos, aí nós dá um pulinho em Isaías 57. Aí Isaías diz assim, 57. Deus condena a idolatria. O Senhor Deus diz, dois pontinhos, venha cá, para serem julgados, os seus filhos de uma feiticeira, raça de adúlteros e prostitutas. De quem é que vocês estão zombando? De quem é que caçoam com essas carretas? Vocês são pecadores e mentirosos, tá vendo? Hoje uma irmã vai com a saia longa nos pés, o povo critica, zombam, falam, oh, isso é antiquado, isso é do passado. Não, ela está fazendo o que Deus quer, ela está se vestindo bem,
Porque ela sabe, se ela atrair o olhar de um homem e aquele homem desejar ela vai ser culpada por aquele pecado. E ela vai ser julgada por aquele pecado. Então ela anda bem vestida. Isso é uma cristã que quer ser uma cristã, que quer fazer a vontade de Deus aqui, quer ser um exemplo aqui na terra. Ela faz a vontade de Deus, ela anda bem composta. E um homem também, um filho de Deus também, um cristão também. Ele se anda com o quê? Com calça, bem vestido, tá entendendo? O povo de Deus é exemplo aqui na terra. Deus pega esse povo para esse povo mostrar a esse povo pecador que o povo de Deus anda composto, que o povo de Deus faz a vontade dele, vive debaixo da palavra de Deus. E sente prazer nisso, porque hoje, graças a Deus, eu sinto prazer em andar bem vestido, e vi uma mulher ali com mal vestido, eu não olhar, não desejar. Eu, graças a Deus, vivo feliz por causa disso. E Satanás tentando, bora, ela vem ali, vai, olha. Não, eu viro o rosto. Eu viro o rosto, sabe por quê? Porque eu não estou querendo essa terra maldita, não. Eu quero a nova terra que Deus preparou para Adão e Eva. Infelizmente, eles caíram lá, então era ela que Deus queria, para cada um de nós. E é essa que eu quero. Eu estou dentro da promessa de Deus. Então eu vou viver aqui de acordo com como Deus pede. Então é isso aqui. Ele está chamando e está falando comigo e com você. Veja bem que aqui em Isaías 57 ele diz assim: o Senhor Deus disse, vem cá, para serem julgados, seus filhos de uma feiticeira, raça de adúlteros e prostitutas. De quem é que vocês zombam? Estão zombando. De quem é que caçoa com essas carretas? Vocês são pecadores e mentirosos. Uma pessoa com a vida imunda, suja, aí quer falar mal de um cristão, de um filho que está andando de acordo com a palavra de Deus. Agora isso eu estou falando os cristãos, porque tem uma sujeira dizendo que é cristão. Está entendendo? Eu estou falando os cristãos. As pessoas que vivem a palavra de Deus. As pessoas que falam de Deus para as outras, que pedem para viver honestamente, que pedem para viver de acordo com a palavra de Deus, que se despojou do mundo, das coisas do mundo, e vive exclusivamente para Deus. É essas pessoas que a palavra de Deus está falando. Então, aqui, continuando aqui, vamos em Mateus 3, versículo 7. Em Mateus 3, versículo 7, ele fala, quem tem já decorado é bom demais, mas afetou o mundo afetou muito minha mente. Hoje em dia, graças a Deus, é uma mente nova, aí tudo é novo. Então, é por isso que eu leio a Bíblia com as referências, para poder me ajudar melhor a compreender o que Deus deseja para mim. Então, se eu estou falando com vocês, ele está falando comigo também. Eu estou escutando minha voz, olha. Eu estou escutando minha voz. O meu ouvido está escutando a voz que está saindo da minha boca. Então, o Espírito que está falando, eu estou escutando. É por isso que Deus disse que a salvação vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Porque muita gente escuta aí. Escuta. Muita gente prega a palavra de Deus. E quem liberta é ela, é a palavra. Mas aquela palavra ela só tem força quando ela está edificada na pedra da esquina, que é Jesus Cristo. É quando você está vivendo como Jesus quer. Quando você está vivendo de acordo com como Jesus quer, você fala aqui, o Espírito dele usa você para falar. Então ele liberta a pessoa. A sua oração serve. A oração vai, liberta aquela pessoa da enfermidade. Está entendendo? Porque quando lá no dia de Pentecostes, o demônio foi avisar a Lúcifer lá embaixo que tinham se convertido 3.000 pessoas, Satanás estava nem aí com aquelas 3 pessoas. Não, depois ele volta de novo. Mas aí ele se viu em aperto, quando o mesmo demônio voltou e disse, olha, Pedro e João saiu, tinha um homem aleijado lá fora, e eles foram orar no homem e o homem ficou curado. Aí Satanás entrou em desespero. Porque é isso, quando a pessoa está santificada no nome de Jesus Cristo e vivendo de acordo com a palavra de Deus, aí sim. Aí a palavra de Deus derruba qualquer muro que tiver de demônio, de doença, seja o que for.
de incredulidade, seja o que for, a palavra de Deus vai furando e vai libertando. É isso que Deus quer. É por isso que Deus chama você para se arrepender e vir viver uma mensagem, a mensagem aqui na terra, a mensagem que Ele predestinou, a mensagem que Ele justificou com o sangue dele. Aí sim, aí tudo que você lê aqui na Bíblia e você diz amém, aí Ele corre e faz na sua vida. Porque você está crendo e está vivendo. E fez o que Ele pediu. Aí a coisa muda. Aí Satanás entra em confusão. Então aqui, gente, em Mateus 3:7 diz o seguinte. Aqui fala a mensagem de João Batista. Faz 3, versículo 7. Diz o seguinte. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados, por ele disse, ninhada de cobras venenosas, que dizem que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mudar, que Deus vai mandar, né? Quando João viu que aqueles muitos fariseus e saduceus vinham, porque tem os ensinamentos dos fariseus é contra a palavra de Deus. Então João sabia que eles estavam ali, era só uma tapiação. Eles estavam ali olhando a obra de Deus através de João. Então João era um profeta, João via. Enquanto ele estava ali, João estava tendo uma visão deles. Ele sabia quem é que estava dentro do coração dele. O espírito que estava atrás por trás dele. João sabia. Está entendendo? É por isso que João falou. Quando João viu muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele disse, ninhada de cobras venenosas, quem dizem que vocês escaparão do terrível castigo de Deus vai mandar? É isso, é esse castigo que eu tenho batido aqui, é esse povo, é essa religião, e quem estiver no meio dela também vai receber o castigo. Porque deixou a verdade para ficar com a mentira. Então, continuando aqui em Isaías, primeiro capítulo, versículo 5, vamos ler aqui. Porque vocês continuam a pecar? Isso é Deus perguntando a mim e a você, né? Porque eu estou incluído, que Ele está fazendo essa pergunta também. Eu, graças a Deus, estou vivendo a mensagem que Ele colocou aqui para me viver, mas eu não estou ciente dos pecados, não. Todo dia nós pecamos, porque nós somos pecadores, mas nós somos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo cobre o nosso pecado. Deus não me vê mais. Deus não me vê mais. Ele vê o Filho dele. Vê o sangue, o laço de sangue que tem aqui na minha vida. Foi igual o sangue que a morte passou lá pelo Egito e viu lá em cima de cada casa de cada um cristão daquele, o sangue lá do Cordeiro. Então, quando Deus passa, quando Deus vem, olha, aí vê o sangue do Filho dele. Então, eu já escapei da condenação de Deus. Porque eu estou vivendo. Agora, isso é enquanto eu estou vivendo aqui. A misericórdia de Deus está comigo. Se eu me afastar da palavra dele, eu vou sofrer porque me afastei. Vou sofrer. Tá entendendo? Você só tem força quando você está se alimentando. Quando você para de se alimentar, seu corpo cai. Do mesmo jeito é o nosso espírito. Se a gente parar de se alimentar da palavra de Deus da maneira correta, a gente fica fraco. É quando o inimigo começa a colocar uma doençazinha, colocar uma dor de cabeça, uma feridinha aqui, ele começa, uma espinhazinha aí, de repente, aquilo vai crescendo, ele amedrontando. É porque você está fraco na fé. Porque Satanás sabe que não pode botar doença em ninguém, a menos que aquela pessoa não esteja protegida pelo sangue de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo venceu Satanás na cruz. E toda doença é sujeita a Deus. Jesus tem toda a chave. Tá entendendo? Agora, se você está fraco, você vive o mundo, aí aquilo Satanás tem acesso a você. E pode ter certeza que ele está esperando a melhor fase para te matar. Para te matar. Para te levar para o inferno, que é onde ele vai terminar. É por isso que Deus, o amor e a misericórdia de Deus está aqui. Chamando vocês para sair fora de onde vocês estão. Porque a palavra de Deus ela só é viva
na casa dele, na casa do tesouro, nos ensinamentos dele. A palavra dele reina ali, no meio daquele povo. Se você está vivendo num lugar onde você não está vendo isso, só está vendo imundície, fuja dele. Se você está vendo que aí onde você está errado, fuja dele. Fica aí não, que você não está se alimentando de nada não. Você está sofrendo aí. Então aqui no 5 diz, por que vocês continuam a pecar? Será que querem receber mais castigo? Tá vendo? A sua cabeça está ferida e todas estão desanimados. A sua cabeça está ferida e todos estão desanimados. Isso é o ser humano. Você está aí morrendo, meu amigo, sofrendo, onde Deus é vida. Você não pode estar sofrendo se Deus é vida. Então tem algo errado com você. Ou você está se alimentando no lugar errado, de uma mensagem mentirosa, que prega a palavra de Deus, mas não vive, então ela é morta. Tá entendendo? Porque tem que ter a ação. Tá entendendo? Então você tem que viver, tem que praticar e da maneira correta. Se não for assim, você está sofrendo aí. Não, eu sou filho de Deus e sofrendo. Filho de Deus, meu amigo, sofre, mas triunfa. Deus prometeu dias difíceis, mas Ele estaria com a gente. Mas a ponto de você não ter nem força de nada, está sendo levado por ventos doutrinários, por demônios, vem e faz o que quer com você. Não. Deus disse que a gente ia ter aflições, mas tivesse bom ânimo que Ele estava conosco. Então um negócio vem, uma tempestade vem, mas ela tem que passar, porque você está revestido com o poder de Deus, você está revestido com o Espírito de Deus. Então aquela tempestade ela vem, porque ela cai para justos e os injustos, a chuva cai para o justo e cai para o injusto. Então aquela tempestade tem que passar por você, a vontade dela é ficar em cima de você, a vontade do inimigo é fazer você morrer. A luta dele é contra os cristãos, os filhos de Deus que carregam o nome de Deus, que vivem uma vida com Deus. Esses que estão no mundo, esses que bebem, fumam, praticam todo tipo de pecado, Satanás não está nem aí. Mas ele está de olho em mim e você que está vivendo uma vida cristã. Esse é o olhar de Satanás. Ele fica olhando os cristãos. Os que não estão em Cristo, ele está nem aí, porque sabe que eles não estão mesmo. Mas você que está vivendo uma vida com Jesus Cristo, ele aponta os canhão dele, tudo em busca de você. Mas você tem que saber de uma coisa, que na tua frente tem um escudo forte, que se chama Jesus Cristo. Ele te protege disso aí. Agora que você vai passar no meio dessas coisas, vai. Por quê? Porque o dia e a hora só Deus sabe. Mas tenha bom ânimo. Ele prometeu, tenha bom ânimo que eu estou contigo. Quem é que está comigo? O Espírito dele. Porque a carne você não está vendo, você está vendo a minha. Mas o corpo de Jesus está lá. Mas o Espírito dele está cá. Então aqui o versículo 5 diz, por que vocês continuam a pecar? Será que querem receber mais castigo? A sua cabeça está ferida e todos estão desanimados. Isaías 9, versículo 13, fala o seguinte, 9, versículo 13, a ira de Deus contra o povo de Israel. Ele fala o seguinte, o Senhor Todo-Poderoso castigou o seu povo, mas eles não se arrependeram. Verdade. Não voltaram para Deus. Veja que no tempo de Noé falou, mas o povo não se arrependeram. E só 8 entrou. Você imagina essa terra desse tamanho, só 8 entrou. Já pensou nisso? Então você veja que vai ser um pequeno rebanhozinho, pequeno. Mas vai entrar. E esse pequeno rebanho teve no meio da multidão de demônios. Mas teve lá, sabe por quê? Porque esse povo é revestido do poder de Deus. Ele passa por qualquer. Você veja que o mar estava na frente de Moisés, passou. O povo de Deus passou e o povo o inimigo ficou afogado. É isso que Deus fará com esse povo. Por isso que Deus disse que vai ser 10 mil do seu lado, 1000 do outro. Mas você não, você vai estar de pé.
É esse pequeno povo. Você veja que os que vão cair são mais. É 10 mil de um lado e 1000 do outro. Mas você, único, vai estar ali de pé. Do mesmo jeito que houve lá com Noé. Só Noé e 8 da família de Noé entrou na arca. E os animais. Porque Deus, o plano de Deus continua, meu amigo. Quantos animais não morreu? Mas você veja que tudo é revelação. Você veja que aqueles animais, quantos animais não tinha na terra? Mas só foram. Você vê, ia uma manada de leão aqui, aí saía um casalzinho, se separava daquela manada, sem entender. Aí seguia os dois, terminava dentro da arca de Noé. É o poder de Deus. Então esse povo é guiado pelo poder de Deus. Sabe qual é o poder de Deus aqui hoje? Uma mensagem verdadeira. Um profeta verdadeiro que prega a palavra de Deus da maneira correta. Ele vem com uma mensagem e os pastores seguem essa mensagem da maneira que o profeta pede. Porque o profeta é a boca de Deus, é a cabeça. Deus vem e fala com aquele profeta passa para a gente. É isso que é. E os pastores deveriam seguir os ensinamentos do profeta. Mas o que é que eles querem? Eles mesmos fazem os profetas deles. Cada igreja tem seu profeta. Cada igreja tem sua cabeça, os teólogos. Não, aqui é aqui, a Assembleia é aqui, a Adventista é aqui, a Testemunha é aqui, Católica é aqui, todos têm o seu profeta. Tá entendendo? Aonde Deus colocou um só, e é esse aqui, ó, vindicado por Deus. É o mesmo ministério do apóstolo Paulo. Mas ele segue nada. Chega aí e diga, não, uma Santa Ceia. Aí chega lá, tem uma Santa Ceia com pão de padaria, com suco de uva, e não tem um lava-pé. E aí? Quebrou a palavra. Aí o povo continua nesses lugares e, meu amigo, vai dizer lá. Aí as mulheres se vestindo com roupa curta. Aí chega lá na frente do pastor, fica lá, o pastor falando lá e ela com a sainha bem curtinha lá. Aí aqui acolá pega as mãos e fica descendo. Fica descendo. Ela mesmo se acusando. Porque uma mulher que se veste mal, ela sabe que está vestido mal. Ela veste exatamente para pecar. Você quando bota uma roupa no seu corpo, que você sabe que arrocha seu corpo, mostra os desenhos dos seus peitos, dos seus seios, arrocha seu corpo, você está sabendo que está fazendo uma coisa que Deus é contra, mas você quer sentir prazer. Sabe por que é? A sua intenção é de atrair o olhar de homens, de outras mulheres. Esse é seu objetivo. E é esse povo que Deus vai tratar, vai castigar, esse povo teimoso, que ele pede para ser certo e as pessoas não querem. Mas também a palavra dele me garante aqui, porque o sujo ficará mais sujo. Sabe por quê? Porque essa pessoa é suja. O espírito dessa pessoa é um espírito imundo, que não volta atrás e conserta. Porque o que Deus quer é que você ande comporta, ande decente. E você não anda, você é um espírito imundo. Você está me provando com suas ações que você é um espírito imundo. E Deus sabe disso. Ninguém engana Deus. Deus sabe seu coração. A sorte da gente é que Deus sonda nosso coração. O povo pensa de enganar Deus. Engana não. Deus conhece teu coração. A sujeira que está dentro do seu coração. A teimosia que está dentro de você. Versículo 6. Da cabeça até os pés, o corpo de vocês estão manchado, cheio de vermelho e de chagas abertas, que não foram lavadas, nem enfaixadas, nem limpadas com azeite. O que é o azeite? A Bíblia fala. Representa o que o azeite? O Espírito Santo. Você tem que ter azeite na sua lamparina. No seu corpo você tem que estar revestido do poder de Deus, do Espírito Santo. Se você não tem esse azeite na sua vida, você está... Olha aqui sua condição, que ele está falando aqui, ó. Da cabeça até os pés, o corpo de vocês estão manchados, cheios de ferimentos e de chagas abertas, que não foram lavadas, nem enfaixadas, nem limpadas com azeite. Você não entregou sua vida a Jesus Cristo, você não foi batizado no nome dele, você não foi nas águas, então você está manchado. Você está manchado da cabeça até os pés. Você não engana Deus. Deus já sabe da sua condição.
Mas a porta ainda está aberta, está esperando a sua decisão. Mas se você não vir, você vai para o lago do fogo, igual Satanás. Porque a palavra está dizendo, a palavra está chamando. Não quer? Não se incomode. Deus nem esquenta com isso, porque você não quer. Porque Deus quer, sabe o quê? Corações sinceros, corações arrependidos. Esses Deus quer. Mas vocês que não querem, que tá vendo a palavra de Deus sendo falada, tá vendo os sinais sobre a terra, a prostituição, o homossexualismo, o lesbianismo, pai matando filho, filho matando pai, podridão, política imunda, tudo, e vocês querem continuar nessa miséria, nessa sujeira, você vai ficar nessa sujeira, porque você é sujo igual a essa condição que está o mundo. Porque a pessoa que é limpa procura se limpar. E só tem uma maneira que Deus chama, é através do Filho dele, de Jesus Cristo. Você só vai estar limpo diante de Deus se você aceitar Jesus Cristo. Mas não é aceitar Jesus Cristo forçado, não. Aceitar Jesus de coração e saber que Jesus veio, morreu na cruz, sofreu, foi chicoteado para salvar a sua vida e a sua família. Aí você aceita ele com gratidão no coração. Não é forçado, não. E nas últimas horas, vai ser muitos na última hora, mas não é igual aquele que foi no começo, que foi de coração, que escutou a voz de Deus. Tem uns que vai na frente, tem uns que vai atrás, forçado, puxado, escorado naquele primeiro lá. Você pensa o quê? Tem muitos que vai ser levado, meu amigo, pela misericórdia de Deus, de um familiar. Você pegar, ei, você é meu familiar, você vai comigo. Aí vai forçado. Mas de querer mesmo? Não. O povo quer o mundo. O povo quer o mundo. Então, aqui no 7, no versículo 7, diz o seguinte. Versículo 6, né? Diz assim, fala a condição, né? Que o ser humano está da cabeça aos pés sujo perante Deus. Então, vamos ver em Jeremias 8, 22. Vamos ver o que é que Deus fala. Jeremias 8, versículo 22. Deus tem uma mensagem para nós. Aqui, através de Jeremias 8, 22. Fala o seguinte. A tristeza de Jeremias por causa do povo, né? Isso é essa mensagem. Então, diz assim. Versículo 22, diz assim: será que não há mais remédio em Gileade? Não há remédio lá? Então por que o meu povo não foi curado? Por que o meu povo não foi curado? Por que que nós não tá curado, esse povo, o mundo? Por que esse povo não está curado? Por quê? Vamos parar aqui esse vídeo, já faz 33 minutos, e nós vai continuar no próximo vídeo. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Gente, venha. Jesus está esperando vocês para lavar vocês através do sangue dele. Amém? O que representa o sangue de Jesus é uma água. Não é você entrar dentro de um lago de sangue, não. Não. O sangue dele é representado naquele batismo, nas águas. Amém? Venha, ele está te esperando.